Queridos irmãos, é um privilégio, uma alegria poder estar aqui na Igreja Presbiteriana de Assis. Primeira vez que eu estou aqui, para mim é uma alegria grande, imensa poder estar com o reverendo Wesley, nosso colega da época de seminário. E nós temos muita saudade da época de seminário, dos colegas, e poder ser recebido aqui, ter essa oportunidade de estar com ele de novo, com a sua família, junto com a nossa família, é uma alegria muito grande. Vamos aproveitar esse momento, meu irmão. Irmãos, eu quero falar primeiro sobre o nosso projeto e depois eu quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Nós estivemos no Chile, como eu disse, por 11 anos. Eu fui pastor em São Bernardo do Campo por 9 anos, na Igreja Presbiteriana de Vila Pauliceia. E ali nós recebemos o desafio para irmos para o Chile, para plantarmos uma nova igreja em Santiago, na capital daquele país. Bom, foi todo um processo para entender o chamado de Deus. Nós estávamos muito bem e muito tranquilos naquela cidade de São Bernardo. Mas Deus sacudiu a nossa vida e nós tivemos a convicção de que era a vontade de Deus que nós fôssemos para o Chile para plantar uma nova igreja. Em 2009 e 2010, nós fizemos a preparação, junto com a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a nossa APMT. E então, no ano de 2011, nós nos mudamos para o Chile. 2011. Bom, processo difícil. Deixamos a igreja que pastoreamos por 9 anos, muito choro. Vendemos tudo que tínhamos e fomos para Santiago. Fomos recebidos lá por uma igreja que ia nos abençoar com a preparação, com a adaptação. No ano de 2011, nós nos preparamos e nos adaptamos trabalhando nesta igreja, na Iglesia Cristo Mi Pastor, em Santiago. A partir de 2012, nós começamos então a plantação da nova igreja. A família principal era a nossa família, a plantação ia começar do zero, E então, em 2012, 2 famílias se apresentaram, pessoas que já conheciam a Cristo e que queriam uma igreja na região onde eles moravam, que era também a região que nós queríamos plantar a igreja, a Comuna de la Reina. Então, começamos a nos reunir 3 famílias. O grupo base de plantação eram 3 famílias, contando com as crianças eram 16 pessoas. Então, começamos lendo a palavra e buscando quais seriam as marcas da igreja que nós iríamos plantar. Como que seria a igreja que nós iríamos plantar? Então, estivemos meditando na palavra e tirando da palavra estas marcas de uma verdadeira igreja de Cristo. Uma igreja centrada na Escritura, uma igreja cristocêntrica, uma igreja que pregava o Evangelho, que fazia discípulos, uma igreja de oração, uma igreja de comunhão, uma igreja que cuidava da família. Então nós tivemos então esta visão da igreja que nós queríamos plantar. Baseamos a nossa igreja em 4 pilares: adoração, serviço, evangelismo e discipulado. Adoração e serviço baseado no grande mandamento. Adoração, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Serviço, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E as 2 outras colunas da igreja, evangelismo e discipulado, baseado na grande comissão. Ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Evangelização. Somente podemos fazer discípulos por meio da pregação do Evangelho. E o discipulado, porque o Senhor Jesus na grande comissão disse: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então nós determinamos esta visão para a nossa igreja. E começamos o trabalho, irmãos. Como diz lá no Chile, no começo é o circo pobre. Vocês entendem essa expressão, circo pobre? É uma pessoa só que faz tudo, Então
Então nós tocávamos, cantávamos, dirigíamos o culto, pregávamos, recolhíamos a oferta, né? Nós fazíamos de tudo, até limpar a igreja, né? Os lugares de reunião, era o que a gente fazia. Mas sempre com a visão de que aquelas pessoas que estavam chegando, elas deveriam também descobrir os seus dons e servir na igreja. Então esses ministérios, ministério com criança, minha esposa que começou o ministério com criança, e depois ela passou para outros irmãos que foram aprendendo o trabalho. O louvor na igreja, nós começamos lá com o violão, e depois foi formado o grupo de louvor. Ministério de casais, nós começamos o ministério de casais, uma grande ferramenta para alcançar vidas para o Senhor, porque o mundo não sabe como viver em família. O mundo de hoje está completamente perdido nesse quesito, família. E nós montamos lá, nesse processo de plantação de igreja, um grande ministério que se chamava curso de casamento, escola de casamento, e pudemos alcançar muitas pessoas. Outro ministério muito importante foi o ministério, através do serviço, ministério de curso de culinária evangelístico. Deus levantou uma irmã na nossa igreja, e eu quero dar esse testemunho aqui para a igreja, para inspirar a igreja para a obra da evangelização. Olha quantas possibilidades nós temos para fazer a obra de Deus. Uma irmã na nossa igreja, chefe de cozinha. Essa irmã ficou doente. Ficou doente de uma doença na coluna. O médico disse: talvez você nunca mais vá andar. Talvez você vá ficar tetraplégica, imóvel, como uma planta em cima de uma cama. E ela começou a orar, até que ela disse ao Senhor: Senhor, se o Senhor me levantar, eu quero te servir. E ela foi melhorando e foi completamente curada. Então ela apresentou a sua vida para servir ao Senhor. O que ela sabia fazer? Cozinhar. Ela chegou para mim e disse: pastor, eu fiz um voto, e eu quero servir com o meu dom, com o meu talento de cozinhar. E o que você pretende fazer, minha irmã? Eu estou pensando em abrir um curso de cozinha, um curso de culinária, de graça, mas com um propósito evangelístico. Irmãos, começamos com 11 pessoas, mas depois, irmãos, uma fila de gente que nós não podíamos receber. As mulheres do bairro, não crentes, vizinhas da igreja, vieram querendo fazer o curso. E o curso era assim: toda quarta-feira de manhã ela ensinava as receitas, e enquanto as receitas estavam no forno, eu pregava a palavra de Deus para estas mulheres. E aquilo se tornou para muita gente uma igreja. Aquele se tornou o momento de conhecer a Deus, aquilo se tornou o momento de orar, de conhecer a palavra. E elas diziam: nossa, nós viemos para cá e a gente tinha tanto medo de escutar as mensagens da Bíblia, e agora a gente vem, não é nem para cozinhar, é para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Irmãos, isso abriu tanto a minha mente, porque quantas possibilidades nós não temos? Quantos talentos nós não temos que podemos oferecer para servir o mundo, para servir os nossos vizinhos como igreja, e poder também, através disso, levar a palavra de Deus? Quantos não são médicos, advogados, engenheiros, mecânicos, donas de casa, professores de educação física? Quantas e quantas coisas nós não podemos oferecer para, através disso, levar as pessoas a Cristo? Então foi assim, meus irmãos, a igreja foi crescendo, e os ministérios foram sendo estabelecidos, e com a graça de Deus, no ano de 2019, 15 de dezembro de 2019, a igreja foi organizada. Mas o nosso grande desafio, depois que chegamos nesse momento, era saber o que o Senhor tinha para nós. Aqui vocês veem fotos do dia da organização da igreja, né? A igreja
nós organizamos a igreja com mais ou menos 50 membros, mas recebíamos às vezes 60, 70 pessoas em programações especiais, como aí vocês estão vendo as fotos da organização da igreja, 100 pessoas, e acredita em mim, isso no Chile é uma multidão, é muita gente, né? Então, graças a Deus por esse trabalho. Mas veio então um novo desafio. Em 2018, de forma surpreendente, na reunião do Supremo Concílio, nós recebemos 2 pastores da Nova Zelândia, já idosos, pastores jubilados, e eles vieram para pedir ajuda à Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estávamos lá, na reunião do Supremo Concílio, e fomos desafiados a fazer a mesma coisa, a plantar uma igreja na Nova Zelândia. Eu quero que o irmão passe, porque quero mostrar aí algumas imagens sobre o nosso projeto Renova Zelândia. Aí está, nós colocamos este nome no nosso projeto, esse foi o desafio que nós recebemos, plantar uma nova igreja na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia. E o nome do projeto que nós demos foi esse, Projeto Renova Zelândia. Esse é o desafio que o Senhor colocou no nosso coração. Eu com a minha esposa estivemos na Nova Zelândia e podemos ver 2 realidades daquele país. Os irmãos podem passar aí, porque vocês vão ver várias fotos aí da viagem que nós fizemos na Nova Zelândia. Deixa eu falar sobre isso, né? Aonde está a Nova Zelândia, né? Então ali vocês veem os mapas, né? Clica mais uma vez aí. Então ali você tem o Brasil, na América do Sul, e a Nova Zelândia fica do outro lado do Pacífico, aí está, né? São várias horas de avião, o fuso horário é uma diferença de mais ou menos 15 horas, eles já é segunda-feira pela manhã lá, né? E ali fica a Nova Zelândia, do lado da Austrália, né? Pode pôr o próximo slide e abre ele todinho, por favor. A Nova Zelândia também se chama Aotearoa, significa País da Grande Nuvem Branca, é um país de mais ou menos 5 milhões de habitantes, a área do país é menor do que o estado do Piauí, a capital do país se chama Wellington, o idioma inglês, Maori e linguagem de sinais, e a moeda é o dólar neozelandês, que está a R$ 3,90 mais ou menos agora. Bom, aí vocês podem passar, porque vai aparecer várias fotos do país. Nós vimos 2 realidades na Nova Zelândia. Em primeiro lugar, um país próspero, de alto desenvolvimento, muito organizado, limpo, um país turístico, um país que receberam várias filmagens de vários filmes, né? Senhor dos Anéis, Hobbit, um país lindo, mas por que os pastores da Nova Zelândia vieram pedir ajuda ao Brasil? Porque a igreja na Nova Zelândia vem morrendo. A Nova Zelândia foi fundado pelos evangélicos, mas a igreja se liberalizou. A igreja começou a relativizar a palavra, começou a se afastar da palavra, e os filhos dos crentes, os netos dos crentes, de repente deixaram de ir na igreja. A prosperidade do país fizeram com que as pessoas esquecessem de Deus. Eles já tinham tudo, então para que Deus? Então nós vimos isso, um país muito organizado, próspero e bonito. Agora, qual é o problema desse país, irmãos? Com a morte da igreja, a Nova Zelândia vive situações de calamidade pública, por causa do que Satanás está fazendo naquele país. O país está em trevas agora. É por isso que os pastores vieram pedir ajuda, porque esses pastores idosos, eles passaram anos e anos lutando contra a morte da igreja, e eles não sabem como evangelizar, fazer missões e plantar novas igrejas. Eu visitei o país e eles disseram: Ronaldo, você plantou uma igreja no Chile? Falei: plantamos com a graça de Deus. E como faz isso?
Venha fazer isso, por favor, na Nova Zelândia. Então, irmãos, o que o país está enfrentando? A Nova Zelândia, eu quero que os irmãos adiantem aí, porque tem umas notícias na frente muito interessantes. Saíram nos jornais, só que os meios de comunicação não dão importância para isso. Mas a Nova Zelândia tem o maior índice de suicídio entre os jovens. Nós conhecemos algumas pessoas que vivem na Nova Zelândia e eles dão testemunho, eles dizem: nós todos conhecemos e sofremos a perda de pessoas queridas aqui na Nova Zelândia pelo suicídio. É impressionante, irmãos. Pessoas que têm tudo, jovens que gozam de tudo que tem de melhor nesse mundo, e dos 20 aos 35 anos de idade eles tiram a própria vida, eles se matam. Eles vivem uma vida vazia, uma vida sem sentido, e isso nos fala muito, isso diz muito para nós. Porque realmente, aí nós temos uma grande prova de que o que enche o coração do homem, o que dá sentido realmente à nossa vida, é o Senhor, é Deus na nossa vida. E quando o ser humano se afasta de Deus, por mais que ele tenha tudo neste mundo, a sua vida não tem sentido, a sua vida é vazia. Então aí está, irmãos, a notícia. Eu vou ler para os irmãos, essa notícia é da Unicef. Está escrito assim, olha: relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, revela um dado alarmante. A Nova Zelândia tem disparado a maior taxa de suicídio de jovens entre os países desenvolvidos. São 15,6 suicídios por 100 mil pessoas. 2 vezes maior do que a taxa dos Estados Unidos e quase 5 vezes mais do que a Grã-Bretanha. Esse é um dado de calamidade pública, porque a Nova Zelândia é um país muito pequeno, e os seus jovens estão se matando. Então esse país não tem futuro. É um país desesperado, que não sabe o que fazer para que os seus jovens não se matem. A razão disso, irmãos, é o caminho, é a via que eles escolheram. Eles escolheram abandonar a Deus. A Nova Zelândia é um país pós-cristão, como a Europa está se tornando. Sabe o que significa ser um país pós-cristão? Significa que o cristianismo para eles está superado. Ou seja, se você diz que você é cristão, você é um ultrapassado, fanático, você é um radical, você é uma pessoa que tem que ser desprezada. Nós já estamos enfrentando isso aqui também, viu? Então, irmãos, isso é muito revelador, e isso é algo que nos desperta, é algo que nos convoca a situação em que enfrenta esse país. E nós sabemos que por detrás de tudo isso existe um ser, Satanás, que está fazendo a festa nessa nação. Então, irmãos, esse é o nosso desafio. O nosso desafio é pregar o Evangelho na Nova Zelândia, ajuntar os convertidos numa igreja, pessoas que são verdadeiras discípulas de Jesus, pessoas que têm o compromisso de alcançar outras pessoas com o Evangelho. Precisamos capacitar esta igreja com a palavra de Deus de forma profunda, porque nós vamos enfrentar lá o liberalismo, e nós vamos enfrentar o ateísmo, e nós precisamos que a igreja da Nova Zelândia tenha uma visão missionária, para que não fique só em uma igreja, né? Que Deus possa começar a fazer uma onda de surgimento, de plantação de novas igrejas naquele país e também para os países ao redor. Então, irmãos, nós apresentamos para o reverendo Wesley esse projeto e estamos trazendo esse desafio para a igreja. O nosso desejo é que os irmãos participem conosco desse projeto, orando, divulgando, contribuindo da forma como os irmãos puderem,
e, se possível, indo. Aqui no Chile, plantando a igreja em Santiago, nós recebemos muitos irmãos daqui do Brasil que nos apoiaram e que hoje podem dizer que ajudaram a plantar uma nova igreja naquele país. Esse é o desafio que nós trazemos para os irmãos. O trabalho é feito em equipe. A missão é realizada em equipe, como o apóstolo Paulo cumpriu a missão ao lado da igreja de Antioquia, né? Então, o missionário, apoiado com a agência, vai. Lá tem irmãos que o Senhor está preparando para nos receber, para formar uma igreja. E as igrejas aqui do Brasil seguram estas cordas para que a obra do Senhor seja realizada. Ore por nós, irmãos. Nós estamos só esperando a abertura das fronteiras. Nós só podemos vir na igreja de Assis, estivemos em Ourinhos, porque as fronteiras ainda estão fechadas. Mas esta semana foi anunciado que as fronteiras se abrem em abril. Então nós estamos nos últimos momentos de preparação para irmos para aquele país. Nós já temos os vistos, tínhamos as passagens compradas, a empresa, a Latam, devolveu o dinheiro, e agora nós vamos somente saber se os vistos estão válidos, comprar as passagens para ir para Nova Zelândia. Estamos muito animados, ansiosos, esperando em Deus o momento de começarmos a realizar esse trabalho. Eu quero agora compartilhar uma porção da palavra de Deus com os irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Irmãos, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 11. E eu quero deixar uma mensagem para os irmãos nessa noite com o seguinte tema: como a igreja cumpre a missão? Como a igreja de Cristo neste mundo cumpre a missão que Cristo confiou à igreja, que Cristo entregou à igreja. Então esse texto vai falar disso. E eu quero deixar essa mensagem com os irmãos nessa noite. Atos capítulo 1, diz a palavra de Deus: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, revelando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Como a igreja cumpre a missão? Irmãos, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, em que temos o registro da missão da igreja no começo do livro de Atos. Eu costumo dizer, irmãos, que todos nós que somos cristãos, todos nós que somos seguidores de Jesus, nós já sabemos qual é o propósito da nossa vida. Nós não precisamos buscar saber o que o Senhor tem para mim, o que eu devo fazer nessa vida. Qual é o sentido da minha existência? Nós já temos um propósito claro para a nossa vida. Segundo a palavra de Deus, o maior propósito do Senhor para a nossa vida é glorificar ao Senhor, gozar do Senhor eternamente. Nós temos uma missão clara diante de nós. A nossa missão é proclamar o nome do Senhor, fazer o Senhor Jesus conhecido, e usando os vários textos da missão, né? Pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, ser testemunhas do Senhor Jesus. Esta é a nossa tarefa, a nossa missão. Nós, como igreja do Senhor, temos uma função neste mundo. Temos uma função. Algo que o Senhor nos separou para ser, para desenvolver neste mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, eu também costumo dizer, nós precisamos dedicar toda a nossa vida para cumprir a missão. Nós precisamos dedicar a nossa vida para cumprir a missão. Somos ricos da bênção de Deus, da graça de Deus. Temos o Senhor Jesus como nosso Salvador, temos a palavra de Deus no nosso coração, o Espírito Santo habita em nós, o reino de Deus pertence a nós, e nós pertencemos ao Senhor. Existe uma tarefa que nós precisamos cumprir. Canalize a sua vida para cumprir a missão. Seja o instrumento de Deus para que o Senhor seja conhecido na vida das pessoas ao seu redor. Então, irmãos, vamos olhar para a palavra de Deus. Nós estamos aqui diante do texto de Atos. Um texto que foi escrito por Lucas. Lucas escreveu uma só obra, o Evangelho, e ato contínuo escreveu o livro de Atos. É muito interessante e importante saber que o propósito de Lucas, quando ele escreveu o Evangelho e o livro de Atos, o propósito foi, primeiro, evangelístico. No começo do Evangelho, Lucas diz lá que ele fez uma investigação e ele escreveu esta obra destinada ao excelentíssimo Teófilo. Os estudiosos dizem que este excelentíssimo Teófilo pode ter sido o patrocinador de todo o trabalho de Lucas. Mas qual é o propósito desta obra? Primeiro, evangelístico, porque Lucas escreve o Evangelho para mostrar quem é Jesus. Lucas escreve o Evangelho para mostrar no Império Romano naquela época o que é o Evangelho, o que é o cristianismo, quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a maior notícia, Jesus Cristo é a maior personalidade, Jesus Cristo é o centro da história, é Deus encarnado, Jesus Cristo é o Messias prometido e sobre todas as coisas, Jesus Cristo é o Salvador do mundo, é o nosso Salvador. É o único caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus Cristo. Então Lucas escreveu o Evangelho para mostrar quem é Jesus e o que ele fez. Ele veio entregar a sua vida para que o pecador fosse perdoado, limpo, reconciliado com Deus e pudesse ser filho de Deus. Então, depois de falar tudo isso, e contar tudo isso, escrever tudo isso para o mundo, Lucas continua. E ele escreve o livro de Atos. O que é o livro de Atos? O livro de Atos tem propósito missionário.
Porque Lucas mostra, depois você em casa, leia o final do Evangelho. E o começo aqui do livro de Atos que nós lemos. O que Lucas mostra? Que depois que Jesus terminou seu ministério, depois que Jesus consumou o Evangelho, depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, o que ele fez? Ele chamou os seus discípulos, ele apareceu ressuscitado para os seus discípulos e disse: vocês são as testemunhas. Vocês sabem, eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Morri pelos pecados, derrotei a Satanás. Já não há escravidão, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora vão e deem a notícia. Irmãos, é simples assim. Nós não temos que fazer mais nada. A obra está feita, consumada. É preciso que as pessoas ouçam a notícia e recebam. Aqueles que receberem serão salvos. Os que não receberem já estão condenados. Não há outro caminho, não há outra salvação. Então, irmãos, o livro de Atos inteiro vai mostrar como a igreja cumpriu a missão. E eu quero deixar para os irmãos aqui estas marcas, estas características que nós devemos ter para cumprir também a missão hoje. Porque o livro de Atos aponta para isso. O livro de Atos termina com Paulo pregando a missão em Roma, pregando o evangelho em Roma, nos confins da terra. E de repente o livro acaba. Porque Lucas quer mostrar que agora é conosco. Agora continua na nossa vida. Como a igreja cumpre a missão? O que Lucas mostra aí? Em primeiro lugar, como a igreja cumpre a missão? Revestida do Espírito Santo. A igreja cumpre a missão no poder, né? A igreja cumpre a missão revestida do poder do Espírito Santo. Vocês viram o que Jesus Cristo disse aí? Vocês vão para Jerusalém, versículo 4, e vocês vão receber, vocês vão esperar a promessa do Pai. Versículo 5 diz: João batizou com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo. E depois os discípulos perguntaram: este vai ser o momento da restauração de Israel? Jesus Cristo diz: não vos compete saber isso, mas vocês receberão o poder de Deus. Vocês serão revestidos do poder, está no versículo 8. Vocês serão revestidos do poder para ser as minhas testemunhas. Irmãos, atenção, guarde isso aqui nessa noite. Nós precisamos cumprir a missão, e nós cumprimos a missão, por causa do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo. Isso é muito importante, irmãos. Eu sei que quando eu falo aqui de evangelização, quando eu falo de missões, alguns ficam até arrepiados, né? Pastor, mas é difícil. Pastor, eu já falei, as pessoas me rejeitam. Pastor, não é fácil, tem gente que até trata mal a gente, né? Irmãos, nós precisamos entender que não somos nós que fazemos a obra. Quem é o agente do cumprimento da missão é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. O Senhor Jesus Cristo havia dito para os discípulos, né? Jesus preparando os discípulos antes de ir embora. Jesus Cristo disse: convém-vos que eu vá, porque quando eu for, eu mandarei o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, isso é o que mais me conforta, é o que mais me consola. É que a obra, nós não fazemos com a nossa capacidade. Não é por causa da nossa capacidade, da nossa oratória, das nossas estratégias. Não é por nada disso. É o Espírito de Deus quem nos usa. Então nós precisamos descansar e saber que o que eu preciso fazer é dispor a minha vida. Eu tenho que descansar e saber que a obra do Senhor será feita na vida de cada um.
E o Espírito Santo vai atuar e ele vai completar a obra na vida de cada um. Mas eu serei o instrumento. Outra coisa que me consola, irmãos, e me alegra, é que todas as vezes que eu olho para alguém, todas as vezes que Deus coloca alguém na minha vida, e eu começo a orar, e eu começo a caminhar, e eu começo a buscar estratégia para evangelizar essa pessoa, eu estou sendo um instrumento do Espírito Santo. E não há nada mais maravilhoso no mundo, não há tarefa mais gloriosa no mundo do que essa, do que ser usado pelo Espírito de Deus para a salvação de outros pecadores que necessitam do Senhor. Segunda coisa, irmãos, como a igreja cumpre a missão? A igreja cumpre a missão sendo testemunha de Jesus. No versículo 8 diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A grande missão, o coração da missão da igreja, é testemunhar a Cristo. E quando nós meditamos nessa palavra testemunhar, implica duas coisas. Primeiro, defender. A testemunha, ela defende a verdade. Ela diz, foi assim, é assim. Então o que nós devemos fazer com as pessoas, irmãos? Qual é a nossa missão diante do mundo? Nós precisamos dizer às pessoas quem é Jesus, o que Ele fez nas nossas vidas. Nós precisamos, por exemplo, dizer para as pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados, porque foi assim que nós fomos salvos. Nós somos testemunhas de que não dá para ser salvo no pecado, numa vida de pecado, hedonismo, prazeres, idolatria. Não dá. E nós somos testemunhas de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Os irmãos cantaram aqui o perdão, a graça. Nós somos as testemunhas de que o Senhor Jesus nos lava. O irmão disse aqui, não é? O quadro é limpo, a nossa vida de pecado, a nossa velha vida é apagada, uma nova vida é escrita por Cristo Jesus. Nós somos testemunhas deste poder, desta obra do Senhor nas nossas vidas. Mas também ser testemunha é defender uma causa. É muito importante dizer isso, irmãos. E eu quero pedir licença para que os irmãos ouçam essa palavra. Não basta só pregar para que a pessoa seja salva, para que a pessoa entre no céu, não é? Nós defendemos uma causa. Nós somos testemunhas de uma vida. A Bíblia diz, se você vê o seu irmão pecar contra ti, vai e falar com ele. Porque hoje, irmãos, o evangelho é muito raso. É um evangelho só para agradar. É um evangelho que não muda a vida. E eu digo para os irmãos, não salva também. Então é necessário que nós demos testemunho do que agrada a Deus, do que glorifica a Deus, do que santifica as nossas vidas. Nós somos as testemunhas da transformação que o Senhor fez na nossa vida. Nós somos as testemunhas do poder de Deus, que realmente faz diferença no nosso viver. Então assim a igreja cumpre a sua missão. Mas em terceiro lugar, irmãos, o texto nos diz que a igreja cumpre a sua missão desde aqui até os confins da terra. Olha o que diz o versículo 8: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É importante ter uma visão ampla. É importante saber que o Evangelho deve ser levado a todas as pessoas. O Evangelho deve ser levado à cidade de Assis,
mas além da cidade de Assis, além do estado de São Paulo, além do Brasil. E você pode perguntar assim, pastor, mas por quê? Primeiro porque essa é a vontade de Deus, né? Jesus podia ter dito para aqueles discípulos que eram muito mais limitados do que nós. Jesus podia ter dito, prega só em Jerusalém. Mas Jesus não disse isso. E eles levaram, o livro de Atos mostra que eles levaram o evangelho até os confins da terra. Por que nós devemos fazer isso, irmãos? Uma das razões também é porque nós não podemos limitar o poder de Deus, irmãos. Nós não podemos limitar o poder de Deus. O que o Senhor pode fazer, o que o Senhor tem para fazer, é grandioso. São coisas que o Senhor faz. Por isso que nós não podemos olhar somente para as nossas capacidades. Irmãos, eu vou mostrar aqui uma coisa tremenda para os irmãos. Sobre visão do reino de Deus. Irmãos, vocês não têm ideia de onde eu sou. Vocês não têm ideia de quem Deus pode levantar dentro desta igreja e para onde o Senhor pode levar. Então nós não podemos limitar o poder de Deus. Pelo sotaque vocês já perceberam que eu não sou daqui de São Paulo, né? Sou baiano, sertão da Bahia, não sei quem já ouviu falar, região de Irecê, mas eu não sou de Irecê, Irecê é uma metrópole. Eu sou do município de João Dourado, aliás, João Dourado era meu tataravô, mas eu não sou de João Dourado. João Dourado é uma cidade linda, né? Assim parecida com Assis. Sou da roça, meus irmãos. Eu sou de um lugar, meus pais vivem lá até hoje, Lajedo de Maria Grande. E o Senhor me trouxe para São Paulo, pude pastorear nessa cidade, que quando eu cheguei não sabia nem se ia sobreviver nessa cidade. Deus já me levou para Santiago, estivemos 11 anos naquele país, temos ali dezenas de pessoas que são amigas e irmãs agora para toda a vida, né? E o Senhor tem nos desafiado para ir para a Oceania, para Nova Zelândia. O que o Senhor pode fazer com o irmão aqui de Assis? Para mim, Deus pode mandar até para a Lua, porque Ele é Senhor de todo o poder. Então nós não podemos limitar o poder de Deus. Nós precisamos anunciar na igreja e dizer, o Senhor quer alcançar nações do outro lado da terra. E Deus pode levantar aqui um irmão, uma irmã, um jovem ou um idoso, e mandar lá para o outro lado do mundo, e causar um avivamento e uma transformação naquele país. Assim, sempre foi assim a obra de Deus, irmãos. Então, nós precisamos estar envolvidos com esta missão. Assim a igreja cumpre a missão. Desde aqui, a nossa Jerusalém, até aos confins da terra, nós precisamos levar a palavra do Senhor. E para terminar, o texto nos diz que a igreja cumpre a missão com um senso de urgência. A igreja cumpre a missão com um senso de prioridade, com um sentimento de que é algo extremamente importante e que nós temos que fazer prontamente, rapidamente. Porque olha o que diz, irmãos, o texto. Quando Jesus terminou de entregar a missão para a igreja, ele foi elevado aos céus, diante dos olhos dos discípulos. E eles ficaram vendo Jesus subindo e Jesus desaparecendo entre as nuvens. E eles ficaram maravilhados, né? Quanto sentimento, quanto pensamento. O Senhor está indo embora. O que vai ser de nós agora? Alguns estavam pensando, nossa, que maravilhoso, né? Isso parece mágica. Ficaram ali. E com certeza o tempo foi passando, né? E apareceram 2 anjos. Diz aí o texto no versículo 10,
que apareceram 2 varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e o versículo 11 diz: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. É como se os anjos estivessem dizendo: olha, não podemos perder tempo. Lembre-se do que Jesus disse. Vocês precisam ir para Jerusalém, o Espírito Santo vai vir sobre vocês. Vocês precisam ser as testemunhas do Evangelho. E também é como se os anjos estivessem dizendo: vocês não estão sendo abandonados. É assim mesmo. O Senhor Jesus não estará fisicamente com vocês, mas o Espírito Santo estará com vocês. Podem ir realizar a obra, o Senhor é com vocês. Ele voltará do modo como viste subir. Sabe o que significa essa palavra? Como é que Ele vai encontrar vocês? Cuidado! Lembram da parábola que Jesus contou dos servos vigilantes? Um senhor entregou os seus bens para os seus servos, e ele se foi. E ele voltará, e quando o Senhor voltar, como ele deve encontrar os seus servos? Trabalhando nos negócios do Senhor, não nos nossos negócios. Não foi isso que Jesus falou? É isso que os anjos estão dizendo. O Senhor que está partindo, Ele vai voltar e vocês vão ver do mesmo jeito que Ele foi, Ele vai voltar. O que isso significa? Que Ele nos encontre realizando a sua obra. Que Ele nos encontre gastando o nosso tempo, investindo os nossos talentos. Que Ele nos encontre dedicados a glorificar Seu nome. A tarefa que nós temos para realizar, irmãos. Eu quero dizer para todos os irmãos aqui nessa noite, a tarefa que o Senhor te confiou e me confiou de ser testemunha dEle, nós temos que cumprir com prioridade e com urgência. Precisamos dedicar a nossa vida, precisamos dedicar todo o nosso esforço como igreja para cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Que Deus abençoe grandemente a vida dessa igreja. Quero mais uma vez agradecer ao reverendo Wesley pela oportunidade. Queria terminar esse momento com oração. Vamos orar? Curva a sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Pai querido, Deus, estamos na Tua presença, diante desse culto maravilhoso que nós oferecemos a Ti, diante da Tua palavra que nós acabamos de escutar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de fazer parte do Teu reino, de ser o Teu povo, de ser os Teus filhos, de ser tão amados pelo Senhor, de recebermos esta herança, de possuirmos o Teu reino, e nós temos a certeza, ó Deus, de que habitaremos eternamente com o Senhor na glória. Mas, Senhor, estamos aqui, neste mundo. Diante de nós está um grande desafio, a tarefa que o Senhor nos confiou. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir a tarefa que o Senhor nos entregou. Revista-nos do Teu Espírito, porque nós não podemos cumprir esta missão por nós mesmos. Mas graças ao Senhor, que o Espírito Santo, de fato, realiza esta obra através de nós. Senhor, faz-nos testemunhas. Usa as nossas vidas, ó Deus, para que outras pessoas possam conhecer o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a estar envolvidos com a expansão do Evangelho, aqui em Assis, mas também até os confins da terra. E dá-nos, ó Deus, este sentimento de que esta é a nossa prioridade, de que isso é urgente, de que nós, como diz o apóstolo Paulo, não podemos perder as oportunidades. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa esta igreja, para que realmente seja esta igreja missionária, esta igreja que cumpre a missão. Abençoa, Senhor, a vida do reverendo Wesley e a vida de cada um de nós aqui.
Nós oramos e agradecemos ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Nós vamos ouvir mais uma canção. Enquanto nós cantamos, enquanto nós ouvimos essa canção, quero convidar você que recebeu essa palavra, que foi desafiadora, também inspiradora ao nosso coração. Gostaria de convidá-los, enquanto nós ouvimos essa canção, a orar e a pedir ao Senhor que Ele nos ajude a viver 24 horas com uma capacitação vinda do Espírito Santo de Deus, esse senso de urgência de sermos testemunhas e que Ele nos encha com o seu Espírito. Nós vamos orar assim, pedindo esta bênção do Senhor, e eu quero pedir aos irmãos então que nos dirijam a Deus nesse último hino de louvor e adoração a Ele. Enviarei outro Consolador, que seja um como o Pai e eu somos um, para estar convosco todos os dias, para ser conforto na minha partida. Não poderia deixar-vos sós, por isso enviarei um outro Consolador, que esteja sempre convosco em qualquer lugar, que seja força sempre presente nas horas negras, nunca ausente. Não poderia deixar-vos sós, e vos dará poder para enfrentarem os combates, poder do céu para atender o chamado de ir pregar a toda gente, a toda nação, e vos dará poder para espalhar as boas novas, poder do céu para vos encher de coragem, de amor e bondade. Será o vosso guia até o final, será o vosso guia até o final, e vos dará poder. Sr. Ronaldo, vem aqui. Quero convidar também a Fabiana, a Bia, a Lara, o Rony. Venham aqui à frente. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Os irmãos do quarteto podem ficar por aqui também, não desça não. Vocês participaram aqui conosco. Vem aqui. Nós vamos orar nesse momento, irmãos, rogando a bênção do Senhor sobre a vida da família do pastor Ronaldo. E eu gostaria de, como pastor dessa igreja, convocar os irmãos para que nos tornemos já, inicialmente, parceiros de oração desta família, intercedendo por eles, não apenas agora,
mas lembrando de colocá-los lá no nosso caderninho de oração, para orar por eles, tanto pela viagem que vocês têm que fazer, e também pela chegada lá, por todos os preparativos. A gente que é homem, as nossas preocupações são diferentes, mas as mulheres aí devem estar todas imaginando como será isso, Fabiana, né? E os adolescentes ali também estão olhando para vocês três e pensando, mas como vai ser isso? Mas eu sei que Deus estará com eles, né? Deus já encheu-os com o Espírito e o Senhor os capacitará para tudo isso. E você que fez essas perguntas todas, lembre-se de orar, para que o bom Deus os capacite a enfrentar esse momento, e nós vamos guardá-los aqui nos nossos nomes de oração, de intercessão, inclusive lembrando que essa semana é semana de oração. Amanhã estamos reunidos aqui às 20 horas para orarmos ao Senhor, e nós vamos certamente orar por vocês. E o conselho também, o conselho vai nesta semana se reunir, nessa ou na próxima, e nós vamos também de alguma maneira estabelecer uma parceria para participarmos desta obra de revitalização da igreja na Nova Zelândia. Com a graça de Deus, nós vamos fazer isso. E se alguém que está aqui quer participar disso também, você poderá, através da secretaria da igreja, ter os contatos do pastor Adriano, do pastor Ronaldo, e aí você poderá também, junto com a igreja, participar caso queira, ok? Nós vamos orar. Eu vou orar por vocês também, que nos ajudaram bastante hoje, e depois vou pedir que você impetre a bênção, tá bom? Oremos. Ó bondoso Deus, nós somos muito gratos ao Senhor, porque foi através, ó Deus, da obediência ao chamado do Senhor para evangelizar, que os discípulos levaram o evangelho aos confins do mundo, e, ó Deus, pastores, missionários, obreiros do Senhor, trouxeram o evangelho do Senhor até aqui onde estamos. E nós, ó Deus, somos frutos da obra missionária, e queremos, ó Deus, nesta noite, uma vez que fomos desafiados pelo Senhor, pela Tua palavra, pelo projeto apresentado pelo pastor Ronaldo, por sua família, nós queremos, ó Deus, no nome de Jesus, nos tornar participantes também, ó Deus, desse trabalho, não apenas, ó Pai, como conhecedores dele, mas como também, ó Deus, sustento de oração e de todas as outras áreas que são necessárias. Para isso, ó Deus, anima-nos, ó Pai, a lembrar destes irmãos nas nossas devocionais, nas nossas orações, e que o Senhor, que, ó Deus, os trouxe aqui e os abençoou em toda a jornada deles como servos teus até o presente momento, que o Senhor continue a abençoá-los. Abençoe sua saída aqui do Brasil e sua chegada lá na Nova Zelândia. Que o Senhor os abençoe, ó Deus, no seu estabelecimento lá. Que o Senhor os abençoe nessa fase de adaptação. Tanto o pastor Ronaldo quanto a Fabiana, as meninas, ó Deus, o Rony, que o Senhor esteja dirigindo a vida deles, preparando amigos, preparando, ó Deus, escola, preparando um lar para eles, ó Deus, e principalmente levando-os, ó Pai, para o lugar onde estão as almas que o Senhor quer salvar naquele lugar. Que eles sejam, ó Deus, instrumento para trazer vida para aquelas pessoas, ó Deus, que eles sejam instrumentos do Senhor para proclamar a palavra do Evangelho, que traz esperança, especialmente naquele país onde muitos jovens já perderam essa esperança. Que o Senhor, ó Deus, os encha com o poder do céu, para que através do testemunho, seja do Rony, da Lara, da Bia, da Fabiana, e do testemunho e pregação do pastor Ronaldo, que o Senhor fale aquele país, e que o Senhor, ó Pai, revitalize a Tua igreja lá, e isso seja glória para o Teu nome e alegria para aquele povo com que esses irmãos tiverem contato. Rogamos isso ao Senhor no nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor pelo Quarteto Cenas, pela disposição destes irmãos de estarem conosco nesta noite. Obrigado, ó Deus, pelo dom e o talento que o Senhor os concedeu, e a disposição, ó Deus, de com alegria servir ao Senhor com esses talentos. Que o Senhor os abençoe e os faça sempre, ó Deus, úteis no reino do Senhor, ferramentas, ó Pai, do Senhor para tocar os corações. Assim, ó Deus, nessa noite também te agradecemos por cada um que está aqui,
Pedimos a tua bênção sobre nossas famílias, ajuda-nos nessa semana, fortalece-nos, livra-nos do mal, ó Deus, encoraja-nos a testemunhar do Senhor para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, para todas as pessoas com as quais o Senhor nos der a oportunidade de conversar, que nós nos lembremos, ó Deus, de que é urgente falar a respeito do Senhor Jesus. Assim, ó Deus, nós rogamos todas estas bênçãos e diante do Senhor agradecemos, certos de que o Senhor já nos respondeu, para a honra e glória do teu nome e para o bem nosso. Oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Receber a bênção, irmãos. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós resplandeça o rosto e nos dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, o poder do Espírito Santo, seja sobre nós, o povo de Deus, neste lugar, e sobre o povo de Deus espalhado na terra, agora e para sempre. Amém.